nada e o porvir. Parte 2. Além da doutrina nihilista, que concentra no presente, dizendo não haver sentido na vida, pois tudo acaba com a morte, existem outras duas que também provocam dilema entre o nada e o porvir. A doutrina da absorção no todo universal é uma delas, que se defende do materialismo por admitir a existência de um princípio inteligente fora da matéria. Nela, cada indivíduo assimila ao nascer uma parte desse princípio, que constitui a alma. E esse princípio lhe dá a vida, inteligência e sentimento, sendo devolvido ao todo com a morte. Desta maneira, as consequências são as mesmas, pois estará imerso em um reservatório comum, perdendo sua individualidade. É como se não existisse após a morte. Nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. Uma outra é a doutrina panteísta. Considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituído a divindade. Sendo Deus assim, espírito e matéria. Todos os seres da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Nenhum ser superior e independente rege o conjunto. Isso nos faz perguntar: como o todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir? Se o próprio Deus deve progredir submetido à lei do progresso, então, na origem dos tempos, ele fora imperfeito. Uma teoria só pode ser aceita como verdadeira se satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer uma contradição, é que não contém a verdade absoluta. Estes sistemas não satisfazem nem a razão, nem a aspiração humana. Teríamos aí apenas 3 caminhos: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Esta última, que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. As religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade, das penas e gozos futuros, que resumem na doutrina do céu e do inferno, encontrados em toda parte de diferentes formas, diferindo apenas quanto à natureza delas. Daí, os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes e os deveres impostos por eles para honrar a Deus e por um meio de alcançar o céu. Todas elas foram em sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, sendo materializados, não eram capazes de compreender o mérito das coisas puramente espirituais, determinando deveres religiosos em sua maioria exterior, com os rituais. Mas o homem quer saber de onde veio e para onde vai, e apresentando a ele um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, justiça e bondade de Deus, ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vazio sente em seu íntimo. Eis porque o espiritismo é acolhido pelos atormentados da dúvida, uma vez que não encontram o que buscam na filosofia e crenças vulgares. O espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, sendo estes resultados da observação de fatos materiais que se apresentam diante de nós, e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crença sobre esse ponto. Um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar,
para mais tarde ocorrer uma fusão completa, compreendendo, enfim, que o destino da jornada se dará ao chamado da luz.